Olá, meus alunos do sexto ano. A nossa aula de hoje vai ser com resoluções das atividades anteriores. Resolução da primeira atividade, que foi atividade em PDF, e resolução da segunda atividade, que foi sobre a aula de sistema digestório. Vamos lá? Primeira questão. Encontre as palavras no caça-palavras. Todas as palavras estão grifadas no texto para vocês observarem se vocês erraram ou vocês acertaram. Agora vamos para a segunda questão. Descreva duas funções do tecido adiposo. Nós podemos dar as seguintes respostas. Primeira, serve de proteção contra choques mecânicos. Na palma da mão de vocês, um dos tipos de tecido encontrado é tecido adiposo. Esse tecido ele vai proteger contra choques. Segundo é isolamento térmico. Muitos animais eles conseguem regular essa temperatura ou fazer a manutenção dessa temperatura corporal a partir do tecido adiposo, certo? Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: cite e descreva os dois tipos de tecido adiposo. Vamos para as respostas. Os dois tipos de tecido adiposo são tecido adiposo unilocular e tecido adiposo multilocular. Vamos falar sobre as suas características. O tecido adiposo unilocular é caracterizado pela cor amarelada ou branca. Ele ocupa geralmente a maior parte da constituição de gordura do corpo, além de suas células, chamados adipócitos, apresentarem uma grande gota de gordura, certo? Isso vai diferenciar do tecido adiposo multilocular. E o tecido adiposo multilocular, ele apresenta várias gotas de gordura, além de apresentar várias mitocôndrias, que são organelas relacionadas à produção de energia, tá, gente? Agora vamos para a quarta questão, gente. A quarta questão diz o seguinte: o que é tecido adiposo? Tecido adiposo é um tipo especializado de tecido conjuntivo que apresenta diversas células chamadas de adipócitos. Tá, gente? Esses adipócitos apresentam camadas de gordura. Observem aí na imagem que nós temos diversos tecidos e aquela região amarelada é a região chamada de tecido adiposo. E essa é a última questão da atividade em PDF que foi enviada para vocês, gente. Vamos lá para a próxima atividade. Vamos lá, gente, agora para a primeira questão do assunto sistema digestório. E ela diz o seguinte: o que é sistema digestório? Sistema digestório, gente, é um conjunto de órgãos que atua na degradação de alimentos, ou seja, quebra de alimentos para obtenção de nutrientes. E essa quebra de alimentos ela pode ser mecânica ou ela pode ser química. Vamos agora para a segunda questão, gente. Ela diz o seguinte: descreva as etapas da digestão. Eu fiz um pequeno esquema aqui para exemplificar para vocês, tá, gente? Olha só, as etapas da digestão podem ser de duas formas: mecânica e química. A mecânica ela pode ser de três formas. Primeiro, mastigação, que é um processo que ocorre na boca para essa diminuição desses alimentos, dessas partículas alimentares. A deglutição, que ocorre na faringe, que é aquele processo de empurrar o alimento, tá, lá para o esôfago. Peristaltismo, que é um processo de contração muscular que ocorre no esôfago, e esse movimento vai empurrando esse bolo alimentar até lá no estômago, tá? Química pode ser também de três formas: insalivação, que é um processo que ocorre na boca. Nesse processo ocorre a liberação de saliva através de umas glândulas chamadas de glândulas salivares, tá? Esse processo vai auxiliar na redução dessas moléculas, desse alimento. Quimificação é um processo que ocorre lá no estômago. Um dos principais fenômenos é justamente a liberação do chamado suco gástrico lá no estômago, tá? E tem a quilificação, que é um processo que ocorre lá no intestino, com a liberação do suco pancreático, da bile, que é uma substância produzida pelo fígado, e dos sucos entéricos, que é uma substância produzida pelo intestino. Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: cite os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Vamos lá pelo primeiro órgão, qual é? A boca, depois vem a faringe, depois da faringe vem o quê?
o esôfago, depois do esôfago vem estômago, depois do estômago vem intestino, que se divide em intestino delgado e intestino grosso. Por último, vai terminar numa região chamada de ânus, tá? Além disso, existem algumas glândulas, alguns órgãos que fazem parte do sistema digestório, que nós chamamos de órgãos anexos. Nós não vimos na última aula, mas esses órgãos anexos são o pâncreas, o fígado e também fazem parte algumas glândulas chamadas de glândulas salivares, tá? Vamos lá, gente, para a última questão. A quarta questão diz o seguinte: o que é um organismo heterotrófico? Um organismo heterotrófico é aquele que não é capaz de produzir seu próprio alimento, tendo que obter esse alimento na alimentação. Outros organismos são chamados de autotróficos, que conseguem produzir seu próprio alimento, como, por exemplo, os vegetais, que produzem na chamada fotossíntese, gente. Gente, era essa a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagem pelo e-mail da escola, deixem aqui a mensagem de vocês nos comentários, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.